Queridos amigos, queridas amigas, que Deus seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção. Narra-se a história e a tradição da literatura do Renascimento, que Leonardo da Vinci, em determinado momento da sua carreira memorável, patrocinado por um grande mecenas, na grande época do papado de Alexandre VI, o famoso Rodrigo Borgia, foi solicitado os seus préstimos para oferecer à humanidade uma das obras-primas da sua lavra de pintor memorável. Tratava-se de uma tarefa gigantesca, que seria assemelhada na sua época à Capela Sistina de Michelangelo, ou às grandes manifestações artísticas de Botticelli, particularmente quando ele pinta a primavera. Da Vinci foi solicitado para uma tarefa que deveria transcorrer ao longo de vários anos, graças às quais, de maneira minuciosa, ele deveria apresentar à humanidade uma paisagem que é um dos momentos históricos do Novo Testamento. Tratava-se de uma das cenas mais famosas das tradições neotestamentárias, no momento máximo em que Jesus senta-se com seus discípulos na famosa última ceia para o diálogo memorável que com eles entabularia e mais tarde, depois de cujo momento, desceria na direção de Jerusalém para a grande tragédia do martírio, o grande momento do holocausto, em que, caminhando na direção do Gólgota, ele ofereceria à humanidade o seu martírio e o seu exemplo rutilante no momento final. Da Vinci deveria pintar a última ceia com seu preciosismo, com seu espírito minucioso, e ele que desde aquela época preferia selecionar os modelos, que eram modelos de carne e osso, modelos humanos, os quais ele selecionava para pintá-los de maneira mais real, porque na sua forma de entender, aquela era uma tentativa, uma forma de transmitir à humanidade um aspecto mais real, uma dinâmica mais emocional daquilo que ele tentava concretizar através da sua arte memorável. Selecionava de maneira minuciosa modelos humanos. Então, ele foi pintando por partes. Até hoje, os estudos de Da Vinci que ele deixou anotados em alguns papéis sobre os biótipos que ele selecionou da última ceia faz história pelos curiosos que tentam entender o seu pensamento gigantesco. Depois de muito procurar, tentava de alguma forma alcançar um biótipo físico que ele imaginava ser característico para transmitir o modelo e a face de Jesus. Depois de muito procurar, aqui e acolá, sem conseguir lograr o êxito desejado, Leonardo tenta, através de vários locais da Europa, porque ele imaginava que o seu modelo deveria irradiar na sua face, no seu semblante, a esperança e a expectativa de uma irradiação de bondade, de tolerância, de gentileza, de compaixão, que ele acreditava que seria o resultado do temperamento do indivíduo. Na época, as teses da fisiognomia, e que mais tarde seriam da antropologia criminalista, em que o facies do indivíduo deveria apresentar de alguma forma o seu temperamento moral, que mais tarde seria divulgado no século XVII por Johann Caspar Lavater, o extraordinário filósofo que apregoava que a fisiologia do indivíduo, principalmente no seu semblante, denotaria o seu estado moral, o seu comportamento, e que César Lombroso de alguma forma incorporou essas ideias no seu direito criminalista, na sua antropologia criminal, que de alguma forma tentava enquadrar os psicopatas e sociopatas
através do semblante da face e particularmente do tamanho da cabeça, do crânio humano. Na época, ainda não estava em moda essas teses da fisionomia, mas Leonardo da Vinci acreditava que a fisionomia do indivíduo deixava a transparecer o seu estado moral, as suas virtudes ou seus vícios, aquilo que o indivíduo cultiva interiormente. Ele, segundo a crença de Leonardo, deveria exibir, transparecer através do seu rosto, do seu semblante. E depois de muito pesquisar o biótipo e o perfil comportamental do seu futuro modelo, viajando por várias cidades da Europa, Da Vinci encontraria um jovem que, na sua opinião, deveria ser o modelo perfeito. Ele encontrou esse jovem em uma catedral, possivelmente na Itália, uma catedral que celebrava uma missa. Esse jovem era cantor do coral da missa, frequentador, portanto, daquela liturgia religiosa, daquela instituição, e era seguidor fiel do pároco, do sacerdote da igreja. Esse jovem, quase adolescente, jovem adulto, que era um semblante apaixonado pelos ideais religiosos e que deixava entrever no seu entusiasmo, no seu temperamento apaixonado, no seu envolvimento com as crenças da sua fé, deixava, através do canto do coral, transparecer o seu envolvimento sincero, sugerindo que era alguém religiosamente devotado, que era sincero e honesto na sua forma de crer e de acreditar na vida. E ele seleciona esse modelo, com o qual estabelece uma entrevista, e na qual ele acorda com o jovem um valor estipulado para servir-lhe de modelo. O jovem discorda, não quer receber coisa nenhuma, era um idealista, queria inclusive posar de modelo para, de alguma forma, contribuir com aquela obra sacra, aquela obra admirável, e recusava receber qualquer valor. Mas Leonardo insistiu e disse a ele que ele deveria oferecer várias horas, porque ele era minucioso na pintura, e graças a isso não era mais do que natural que ele pudesse receber um valor expressivo por colaborar com aquela obra de arte. O jovem recusava-se insistentemente, mas Leonardo da Vinci disse que, embora entendesse o ideal dele ardoroso, embora concordasse que posar, servindo-se de Jesus, seria uma honra imerecida, segundo as crenças do rapaz, ainda assim, Leonardo fazia questão de pagar ao seu modelo, e do contrário, ele não faria o acordo. O jovem, que queria muito colaborar com a obra sacra, finalmente aceitou ser remunerado com estipêndios para aquela obra de arte, e pousou durante vários dias, para alguns meses, para naturalmente oferecer a sua contribuição. E durante meses Leonardo da Vinci foi selecionando os modelos para João Evangelista, para Simão Pedro, para os vários discípulos do Senhor. Transcorreram 4 anos, depois do que ele resolveu concluir a sua obra com o último modelo, que intencionalmente ele deixou para o final. Tratava-se de o discípulo da cidade de Querion, Judas Iscariote. E ele resolveu agora procurar aquele modelo que ele deveria achar como ideal. E vasculhou várias áreas de Roma, da Itália e de alguns países europeus circunvizinhos. Várias esquinas ele procurou, nos cabarés, nos prostíbulos, nos locais de vício, onde a degradação medrava, graçava, e ele foi procurando, obcecado pelo seu modelo, que deveria traduzir no seu semblante também a paranoia, o delírio, a insensatez, a loucura da ganância, a suspeita e a desconfiança do discípulo equivocado. E depois de muito procurar, não conseguindo alcançar o seu êxito, ele encontrou, depois de muito tempo, um jovem envelhecido pelo tempo, envelhecido, aliás, precocemente, com sinais de
embriaguez, encarcerado no presídio conhecido, porque ele tinha relações de amizade com algumas personalidades políticas, inclusive, à semelhança do próprio Papa Alexandre VI, ou de Ludovico Sforza, o parente de Catarina Sforza, que era, de alguma forma, também tinha relações com a família real, inclusive com a família Borgia. Esse homem conseguiu, na autorização, graças às autoridades, a liberação daquele prisioneiro que deveria comparecer ao seu ateliê diariamente para posar e oferecer os seus préstimos, a fim de poder oferecer a imagem de Judas, que ele considerava, através da sua face, ideal. A expressão de rancor da vida, o semblante de rebeldia e de ódio, de mágoa da sociedade, os sinais de embriaguez, como dissemos, e de envelhecimento precoce, os olhos injetados, características do vício, da loucura, da paixão, da insensatez, e depois de ser acompanhado por policiais que o escoltavam diariamente no ateliê, depois de algumas semanas, Leonardo da Vinci, com afinco, pintando para receber a soma total e oferecer ao seu mecenas aquela obra da Última Ceia, ele percebe um dia que, à medida que ele vai pintando, o semblante daquele jovem vai se modificando radicalmente. E depois de meia hora, mais ou menos, o semblante estava totalmente modificado e ele pergunta: o que está acontecendo? Você sempre apresentou a irradiação, a fisionomia ideal para o meu modelo, mas agora o senhor está me atrapalhando. Parece que o senhor está se modificando fisicamente, está assumindo uma atitude diferente, parece até uma atitude arrependida, uma atitude de remorso, uma atitude angustiada. O que é que se trata? O senhor está perturbando a minha obra, que já está no final. Eu necessito daquela expressão. Cadê aquele jovem rapaz que eu encontrei no cárcere? Com outra expressão. E o jovem, então, diante daquela situação, olha para Leonardo da Vinci e diz: mas você não me conhece? Você tem certeza que não me conhece? Ao que Leonardo respondeu negativamente: eu sou Pietro Rondinelli, o modelo de Jesus, que o Senhor contratou há 4 anos atrás. Eu era jovem, idealista, e à medida que o Senhor vinha me pintando, eu fui me lembrando pela memória de como era idealista, como era religioso, devotado ao bem, devotado à liturgia. Eu me recordava disso tudo e comecei a ficar angustiado. Talvez foi por essa razão que eu mudei o meu semblante. Porque à medida que você pintava, pareceu que os carros da memória desatrelaram na minha mente e eu vi tudo em uma retrospectiva. Eu me lembro no dia que eu pousei de Jesus para o Senhor, e depois que o Senhor me deu aquele saco com aquelas moedas de ouro, minha vida mudou por completo. Me tornei rico, invejado de um lado, ambicionado de outro e requisitado por muitos. Fiz uma verdadeira roda de amigos, mas não eram amigos, eram exploradores. E à medida que se passava, eu consegui um triunfo social, casei-me. E naturalmente a minha esposa depois percebi que era uma interesseira. E quando, mais tarde, eu, depois de gastar praticamente as minhas somas na insensatez, nos excessos de toda sorte, valores amoedados para os quais eu não estava preparado ainda, eu não tinha maturidade, eu não tinha resistências para lidar de maneira moderada e saudável com o excesso do dinheiro que o Senhor me deu. E depois de me entregar ao máximo dos prazeres, encontrei a minha mulher em um crime adulterino e assassinei ela e o lobo que entrou no meu lar e que envolveu-se com minha mulher. Fui para a cadeia e ali fiquei até que encontrei o Senhor e o reconheci. O Senhor tem certeza que não me conhece? Eu sou mesmo aquele modelo que serviu para ser o modelo de Jesus. Nessa história, que a tradição atribui um caráter real, embora alguns discordem e digam que tem também partes ficcionais, elementos que são de ficção, não deixa de haver uma lição extraordinária para todos nós. Porque nessa história revela-se
as duas dimensões que existem em cada um de nós. A dimensão luz e a dimensão sombria. A dimensão que dorme em nós como potencialidade para ser conquistada, o Deus interno, como dizia Platão, ou naturas naturans, como dizia o filósofo holandês Spinoza, ou o lado sombrio da personalidade, como dizia Carl Gustav Jung, na sua famosa colocação da psicologia analítica. Essas expressões das duas dimensões em nós, que a religião sempre colocaram do bem e do mal, do anjo e do satanás, do demônio e do santo, essas expressões que são dualidades internamente na criatura, sugerem, de alguma forma, no desenvolvimento humano, o desenvolver ou o amadurecer de determinados transtornos de comportamento. Não deixa de ter aquele jovem na história de alguns de nós, que durante o percurso da vida, existencialmente falando, a partir de determinadas experiências, desenvolveu transtornos de conduta psíquica, transtornos de comportamento sérios, em face da nossa contribuição emocional, da nossa contribuição psíquica e das nossas escolhas que fazemos durante o processo existencial. Os transtornos psíquicos são dos temas mais fascinantes da psiquiatria e das ciências do comportamento. É um tema tão fascinante, tão abrangente, que seria impossível reduzi-lo e esgotá-lo em poucos minutos aqui. Mas, de uma maneira geral e talvez superficial, poderíamos dizer que os transtornos psíquicos têm uma série de categorias, desde aqueles que são considerados transtornos do humor, no qual, ou na qual, categoria, está presente a depressão, o transtorno afetivo bipolar, os transtornos de variação de humor, como a ciclotimia, a distimia, e assim por diante, que são colocados ali na conta de variações de humor, onde a afetividade e a sensação de bem-estar ou de mal-estar sofrem um comprometimento, ao lado dos transtornos considerados de ansiedade, que de maneira genérica também, sem nos aprofundarmos, porque não é o enfoque, temos os variados transtornos de ansiedade generalizada, as fobias, todas elas, incluídos os transtornos de ansiedade, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo e uma série de outros transtornos não tão conhecidos que fazem parte desse espectro da criatura que causam tanto sofrimento, tanto dissabor, tantos constrangimentos. Ao lado desses, os transtornos psicóticos, que para a psiquiatria é de natureza mais grave, onde o que é afetado ou afetada é a noção da realidade do indivíduo, a relação que o indivíduo tem com a coerência e na interação social, de uma maneira geral. Dentro destes transtornos psicóticos temos a esquizofrenia, a psicose por excelência, e os vários transtornos psicóticos profundos, com alucinação, com delírio, onde o que está perturbado é o juízo, é a senso-percepção, é a interação de maneira coerente e lógica com a realidade. Se nos transtornos de humor, como nós falamos, ciclotimia, distimia e assim por diante, nós temos alteração e depressão, nós temos alteração do humor. Nos transtornos de ansiedade, o móvel, a ansiedade e o medo, porque o medo parece ser, para as entidades nobres da psiquiatria, uma derivação da ansiedade, daí o síndrome do pânico e os transtornos de medo também serem catalogados como transtornos de ansiedade. Os transtornos psicóticos parecem ser uma cisão com a realidade. Ao lado disso, de maneira geral, para utilizar as expressões da psicanálise, temos os transtornos neuróticos, que envolvem conflitos pontuais de relacionamentos, ou do indivíduo com ele mesmo, na imagem que ele tem de si mesmo, os transtornos em que tem a ver com eventos específicos que geraram determinados traumas ou desencadearam manias, perturbações de maneira pontual e imediata. Ao lado disso temos também, e para enfocar o nosso estudo de hoje, de maneira mais particular, os transtornos chamados de personalidade, que até hoje são fascinantes e até hoje um dos capítulos mais desafiantes da psiquiatria, da psicologia e das várias ciências do comportamento. O transtorno de personalidade possui um verdadeiro desafio para os estudiosos, ainda
não totalmente solucionado. Porque se em outros fatores temos uma perturbação orgânica e ou emocional, onde há uma clara relação com o sofrimento psíquico e às vezes com uma dimensão biológica, química, cerebral, nos transtornos de personalidade não temos a mesma forma de funcionar. Nos transtornos de personalidade temos um jeito de ser da criatura que nem sempre a própria criatura considera como sofrimento, o que causa maior dificuldade em relação ao transtorno e ao tratamento. É o modo de funcionar disfuncional, com perdão da contradição e do paradoxo. É disfuncional o modo de funcionar da criatura. Alguns percebem o sofrimento que lhe causam, outros não. Porquanto o transtorno de personalidade tem a ver com o conceito da psicologia de personalidade. A personalidade, para a maioria dos autores, e de maneira bem superficial, seria aquele conjunto de elementos que fazem o nosso padrão de funcionar na sociedade. Aquilo que durante o nosso desenvolvimento nós desenvolvemos ou construímos ou assimilamos nas relações parentais, nas relações iniciais da vida, na interação com o meio. Desenvolvemos uma série de arcabouços que fazem com que nós sejamos identificados na sociedade, que fazem com que nós interajamos na sociedade, que nós tenhamos uma identidade social com a qual somos conhecidos. A personalidade vem do termo persona em grego, que é máscara. É esse conjunto de elementos que formam o ego, o eu social, o eu que sou e que me apresento de maneira externa, de maneira exterior, de maneira objetiva. A personalidade, portanto, é aquele jeito da criatura que forma os elementos padrões, os elementos com os quais ele repete o comportamento e que, de alguma forma, reverbera, demonstra, apresenta as suas preferências, as suas inclinações, a sua subjetividade, a sua idiosincrasia, a sua forma de ser. O transtorno de personalidade é um modo de desenvolver de maneira muito desviante daquilo que seria saudável socialmente a personalidade do indivíduo. De alguma forma o indivíduo desenvolveu a sua forma de funcionar de uma maneira que ele pode causar sofrimento a si mesmo ou, se não, aos outros. Esse é o conceito, genericamente falando, embora tenha uma série de termos técnicos e uma série de elementos que não vamos aprofundar aqui, o conceito de personalidade e o conceito de transtorno de personalidade. Para me fazer mais entendido de uma maneira talvez metafórica, pensemos que uma árvore que cresce e que tem galhos decepados seria a metáfora de um transtorno emocional, de um transtorno psíquico, onde há um sofrimento. Já uma árvore que cresce, por exemplo, em uma parede, ela vai se acomodando e vai de alguma forma se adaptando àquela parede para se desenvolver. Essa árvore que vai se adaptando ao meio onde sua semente foi fecundada, é o que podemos aqui exemplificar como transtorno de personalidade. É o modo de ser da criatura que é desenvolve daquela forma. Jung, o psiquiatra de Zurique, já citado, dizia que a personalidade se constrói a partir da adolescência, quando há aquilo que ele chamou do nascimento psíquico da consciência, quando o indivíduo deixa de ser um reflexo do ego dos seus pais e passa a construir não apenas o seu ego, mas a sua identidade, e passa a ter noções internas, conteúdos internos, os quais ele tem mais consciência para lidar com os conceitos morais e psicológicos que ele desenvolve de maneira autônoma. Essa era a ideia do grande psiquiatra de Zurique. Como dissemos, os transtornos de personalidade nem sempre causam um sofrimento consciente ao indivíduo. Mas a grande verdade é que são tão variados e alguns tão estranhos que a maioria da população não tem acesso, não tem conhecimento. A psiquiatria, a psicologia, a medicina em geral possui poucos artigos publicados sobre a temática. É um tema, do ponto de vista da saúde mental, menos trabalhado em artigos e em publicações científicas. São os transtornos de personalidade, porque são muito difíceis de entender do ponto de vista acadêmico. Há
inevitavelmente, 3 grandes grupos, segundo o DSM, o Manual de Desordens Diagnósticas americano, um dos grandes manuais de referência internacional para os transtornos mentais. 3 grandes grupos. O primeiro grupo, chamado Grupo A, segundo o DSM na versão 4, embora já tenha a quinta, o DSM 4, coloca que o primeiro grupo, o Grupo A, é dos excêntricos e estranhos. Nesse grupo temos o transtorno de personalidade esquizoide, o transtorno de personalidade esquizoatípica e o transtorno de personalidade paranoide. O esquizoide é o indivíduo que interage pouco socialmente, que tende a ser retraído e tende a ter um comportamento de não expressar e não demonstrar o seu estado emocional. Parece aquela emoção esquizo, que aí vem da ideia da esquizofrenia, que o afeto é embotado. No passado se dizia que o esquizofrênico não tem afeto. Tem, mas é embotado, é uma afetividade embotada. Então esquizoide, que é esse indivíduo que naturalmente apresenta esse estado emocional lacônico, que não verbaliza as emoções e que tem algumas manias. Segundo a tradição e alguns estudiosos, o célebre cantor da música popular, um dos pais da bossa nova, teria um transtorno dessa natureza. Mais adiante temos o esquizoatípico, que é o transtorno mais grave, é o esquizoide mais grave, caminhando quase para a esquizofrenia. O esquizoatípico tem determinadas manias, passa como excêntrico, como alguém esquisito, estranho, e que não interage de maneira tão bem, mas diferenciar de um transtorno psicótico, onde o indivíduo fica alienado. Ele tem noção da realidade, ele interage de maneira funcional, mas ele interage de uma forma que a sua forma de funcionar faz com que ele pareça estranho, e ele, naturalmente, às vezes para si mesmo também é estranho. Transtorno de personalidade paranoide, onde o motim principal é a suspeita, é a ideia de ser perseguido, de ser agredido, ou de ser o alvo das atenções. É, portanto, uma ideia paranoide que tem embutido no inconsciente um sentimento de grandeza. O grupo B é conhecido como o grupo dos dramáticos, imprevisíveis e irregulares. Nesse grupo temos o transtorno de personalidade antissocial, talvez seja o mais conhecido, o antissocial, que no passado era chamado de psicopata, mais tarde sociopata e assim por diante, que não é apenas o serial killer, mas também aqueles que fazem atos de transgressão menos graves na sociedade. Aqueles que dão golpes repetidamente financeiros nos outros. Aqueles que estão sempre lesando as pessoas sem sentimento de remorso, sem nenhum tipo de... com uma indiferença em relação aos sentimentos alheios. Esse indivíduo também é portador dessa patologia, dessa expressão, onde parece que não há um senso moral, onde não se coloca no lugar do outro. Esse transtorno é conhecido através das personalidades históricas que fez época, graças ao terror que desencadearam na sociedade, graças às guerras que fomentaram, graças a uma série de mecanismos destrutivos, o transtorno de personalidade antissocial. A cinematografia de Hollywood explora tanto esse transtorno. Lembremos que não se trata de uma psicose. O transtorno de personalidade antissocial, o indivíduo tem noção da realidade, ele não é um louco, no senso comum. Ele não está alienado. Ele sabe o que está fazendo. Faz de maneira intencional. O problema dele é na sua ética, na sua forma de entender que ele acha que está certo. Mas ele não está alucinando, ele não está tendo naturalmente algum comprometimento de senso-percepção ou de noção da realidade. Portanto, o transtorno de personalidade antissocial. Dentro desse grupo dramáticos, imprevisíveis e irregulares, temos o transtorno de personalidade histriônico, onde normalmente acomete mulheres, mas temos também homens, onde, de uma maneira bem superficial, seria uma espécie de transtorno onde o indivíduo teatraliza muito as suas expressões emocionais, parecendo uma pessoa superficial, exagerada, dramática, que no passado é chamada de histeria, e hoje histriônico. É uma teatralização do inconsciente, para dizer de uma forma bem simples, onde a pessoa quase sempre precisa simbolicamente de palco, isso é, de evidência, de destaque, de estar no centro das atenções. São pessoas quase sempre muito sensíveis, se magoam com muita facilidade
são muito susceptíveis a qualquer tipo de manifestação exterior. Segundo alguns estudiosos da psiquiatria, Marilyn Monroe teria esse transtorno, entre outras personalidades. Quase sempre são crianças grandes, que para de alguma forma se relacionar e chamar a atenção, utiliza aquilo que no mundo dos adultos é o mais apelativo para chamar a atenção, que é a erotização das relações. Quase sempre utiliza a sexualidade de uma forma sedutora para chocar, para provocar e ter a atenção dos outros. Transtorno de personalidade histriônica. Temos o transtorno de personalidade narcisista, que não precisamos nem explicar tanto. A pessoa é arrogante e naturalmente precisa de aprovação, de mecanismo de apoio, de aplauso, de elogio constantemente. O transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, que também está dentro desse grupo, onde a diferença é entre o histriônico e o limítrofe, que o limítrofe não quer ser o palco das atenções necessariamente, mas é um indivíduo que é a flor da pele e que está sempre sensível à rejeição. O limítrofe, o borderline, pode ser muito agressivo, explosivo, pode destruir tudo somente pelo fato de ter entendido que foi rejeitado. Mas não são pessoas perversas e nocivas à sociedade. São pessoas que naturalmente têm um complexo de inferioridade muito grande e uma falta de noção de identidade. E quando se sentem rejeitados, mesmo que de uma maneira que não foram rejeitados, mas eles imaginam que foram rejeitados, a fúria nasce dentro deles e desperta e vem à tona. Esse transtorno, quase sempre os familiares das pessoas de perto têm que ficar pisando em ovos para lidar com essas pessoas. Porque são pessoas que, se por exemplo, um casal sai e a mulher é histriônica, o casal diz: começou a chover. Ela vai se irritar e vai dizer: você está dizendo o quê? Que eu não peguei casaco para o nosso filho? É essa a ideia que o borderline tem de uma maneira bastante acentuada. E por fim, o grupo C, transtorno de personalidade ansiosa, ou grupo dos ansiosos, que tem o transtorno de personalidade dependente, como o nome mesmo já diz, por motivos óbvios, é uma criatura que está sempre submissa a outra criatura. Transtorno de personalidade esquiva, que é um pouco diferente da fobia social, esquiva-se por outros fatores. E o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, onde, diferente do toque, onde o indivíduo tem rituais e manias, onde o indivíduo tem normalmente a necessidade de repetições de determinados rituais, por exemplo, o ritual de conferência, o ritual obsessivo-compulsivo de limpeza, de higiene e assim por diante. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo não tem rituais, mas ele é uma pessoa rígida, sistemática, difícil também de conviver, normalmente num padrão em que a perfeição é a sua meta sagrada. E quase sempre não são emocionais, analisando tudo de uma maneira lógica e fria. Então nós temos as características dos transtornos de personalidade. O transtorno de personalidade, ou os transtornos de personalidade, não possui medicamentos psiquiátricos para ele. Não há medicações para nenhum transtorno de personalidade. Porque, como dissemos, não há um comprometimento biológico e emocional específico. É uma forma de funcionar. Então não há medicação. Pode-se administrar medicação para sintomas que surgiram em função do transtorno. Por exemplo, o borderline, pela rejeição, pode ficar deprimido e pode ter que tomar um antidepressivo. Ou o histriônico, diante da rejeição constante, ou obsessivo-compulsivo, diante das suas metas de perfeição, pode ficar tão ansioso que fica insone e precisa de um ansiolítico para dormir. Mas não tem uma medicação específica para o transtorno. Em nenhum lugar, ou nenhum tema igual aos transtornos de personalidade, onde a psicoterapia é a única solução, ou pelo menos a melhor solução, onde há uma tentativa de estabelecer alternativas para o modo de funcionar e de viver dessas criaturas. E particularmente a terapia preventiva, quando ainda em fases iniciais, os primeiros traços de transtorno de personalidade começam a aparecer. Porque quase sempre o portador de transtorno de personalidade não busca ajuda, não busca auxílio. E quando vai ajudar, vai buscar, já está cronificado de maneira bastante acentuada e com comorbidades. Isso é, abuso de álcool, abuso de drogas, abuso de substâncias químicas, outras problemáticas
que precisam também ser tratadas. Então, a grande verdade é que a ciência desconhece quase por completo as causas. Existem fatores. As estatísticas apontam que uma criança, por exemplo, violentada sexualmente, tem uma grande chance de desenvolver traços de transtorno borderline. Mas nem todo borderline foi abusado sexualmente. Embora haja uma quantidade muito grande de pessoas borderlines que foram abusadas. E assim por diante. Há estatísticas, há o fator ambiental, há o fator genético, mas são fatores. Não são explicação total ou a causa dessa problemática. São elementos que contribuem para, de alguma forma, explicar, porque cada caso também é um caso. Mas por que estamos falando tanto de transtorno de personalidade? Porque há na psiquiatria um transtorno que se assemelha muito aos transtornos de personalidade, mas tem uma categoria à parte e é única. É uma categoria única como um transtorno único. Se chama transtorno de conduta. Esse transtorno de conduta tem uma semelhança muito grande com o transtorno de personalidade, mas a característica é que o transtorno de conduta acontece em crianças e em adolescentes. Não desenvolve-se na vida adulta, e se tem traços é porque apareceu na adolescência e mais tarde se intensificou na vida adulta. Mas é típico do desenvolvimento infanto-juvenil. Esse transtorno de conduta é um capítulo à parte da psiquiatria e da psicologia. Tem uma semelhança muito grande com alguns transtornos de personalidade. Mas não é considerado transtorno de personalidade por duas razões. Primeiro, os profissionais de saúde, isso é um consenso diante da Organização Mundial de Saúde, não diagnosticam um transtorno que, do ponto de vista científico, pode ser considerado definitivo numa criança que ela está em desenvolvimento, num jovem que a personalidade ainda está se formando. Porque isso pode se modificar. Como é um transtorno que pode se modificar, então não diz que é um transtorno de personalidade, porque o transtorno de personalidade tem a ver com algo que pode implicar em definitivo. Então, primeiro, para não estigmatizar, para não rotular, o que é muito maléfico para um jovem e uma criança em construção. E segundo, por causa da personalidade que ainda não está construída. Como é que eu vou definir o transtorno de personalidade se a personalidade não está ainda concluída? Então se diz transtorno de conduta, mas a grande verdade é que tem muita semelhança. Principalmente com o transtorno antissocial. O transtorno de conduta tem uma semelhança quase que idêntica em alguns padrões ao transtorno antissocial ou sociopata ou psicopata, em que a característica básica é a repetição de agressividade, hábitos agressivos, de condutas questionadoras e desafiantes, de indiferença em relação aos sentimentos alheios, de atos transgressores, quebrar e violar regras e normas, e transgressão a normas sociais. Eu estou dizendo que são hábitos repetitivos porque é uma birra de uma criança, matar a aula que um jovem faz, não cumprir um dever ou cumprir a obrigação. Isso é normal e natural e é compreensível e esperado de um jovem, de um adolescente, de uma criança. Mas é a repetição intensificada desses hábitos, principalmente a indiferença em relação aos sentimentos alheios. Quase sempre, as pessoas que provocam bullying na escola são portadores de transtorno de conduta. Principalmente os casos de bullying mais sérios, onde envolve lesões corporais, onde envolve atos em que a vida do outro corre risco. Quase sempre são crianças e jovens com transtorno de conduta. É um transtorno muito mal pesquisado, difícil de ser diagnosticado, embora hoje os psiquiatras e os estudiosos dizem que 90% aproximadamente das demandas infantis na psiquiatria é por transtorno de conduta. Portanto, por esse padrão de comportamento. E que para nós merece um investimento total. Porque como há uma construção, existe a possibilidade de regressão dessa problemática e de superação desses problemas. É necessário, portanto, dizem os estudiosos, uma intervenção multidisciplinar, onde não apenas os especialistas de saúde mental,
o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, o psicólogo infantil, seja lá o que for, o pedagogo, uma rede com a escola, mas também o investimento dos pais, da família, cercando-lhe de amor, de afeto e de compreensão, fazem-se necessários para que supere-se aquela problemática. Porque ainda há uma série de interrogações, de questionamentos não solucionados nesse transtorno. Coube ao Espiritismo solucionar essa questão. A doutrina espírita, diz Allan Kardec, vem contribuir com a ciência. Aceita tudo aquilo que a ciência comprova. Aceita tudo aquilo que a ciência investiga. Mas não se para onde a ciência para. Porque enquanto a ciência estuda os efeitos, diz Allan Kardec, o Espiritismo mergulha nas causas. Vai além, para dizer as causas dos fenômenos materiais que vemos. Coube à doutrina espírita dar-nos um aspecto mais abrangente aos transtornos de conduta, aos transtornos de caráter psíquico em geral. Coube à doutrina espírita estabelecer de maneira peremptória que a alma é imortal, que nós não somos seres, como diz Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Somos seres espirituais vivendo temporariamente uma experiência humana. É que vale dizer que não somos uma consciência que possui um corpo, que não somos uma consciência no corpo. Somos um ser inteligente e psíquico que carrega temporariamente um corpo que um dia vai deixar de funcionar. O Espiritismo, em outras palavras, prova que somos imortais através do laboratório mediúnico, em que a própria alma do morto volta para se comunicar, através do fenômeno mediúnico, comprovando que nós sobrevivemos à matéria e despertamos no além com o patrimônio que cultivamos na vida física. E ao despertarmos na vida espiritual com essas conquistas, como disse Jesus, a cada um segundo suas obras, reencarnarmos-emos mais tarde com os valores que foram acumulados, lei de causa e efeito, e voltaremos na Terra do ponto em que deixamos estacionado a nossa experiência anterior. Aqueles que, portanto, progridem no bem, que desenvolvem a cultura, que desenvolvem a inteligência, que aprimoram o seu caráter, que trabalha emocionalmente, culturalmente, a sua personalidade, volta à Terra para ampliar esses valores. Aqueles que se equivocam, voltam para corrigir o equívoco. Aqueles que continuam exorbitando, voltam em outra área, em caráter experimental, para poder aprender outros valores e desenvolver outros recursos. É que vale dizer que tudo aquilo na vida que eu malbarato, que eu desperdiço, que eu agrido, pode mais tarde me fazer falta em regime de carência. O Espírito Joana de Ângeles costuma dizer que tudo aquilo que eu abuso, ou que eu uso de maneira indiferente ou de maneira irresponsável, me faz falta amanhã. E tudo aquilo que me faz falta hoje, abusei ontem de uma forma ou de outra. É uma lei de equilíbrio, que mantém o equilíbrio cósmico. Tudo aquilo, portanto, que eu agrido, retorna para mim mesmo. E tudo aquilo que eu promovo em termos de progresso, retorna para mim mesmo, mesmo que não seja de maneira imediata. O mundo espiritual, através do Espiritismo, vem dizer que não apenas somos espíritos imortais, que temos uma história anterior e que acumulamos ao longo das encarnações os nossos valores para continuar desenvolvendo, mas somos espíritos que reencarnamos em grupos, em famílias, para dar prosseguimento à nossa jornada. E os espíritos muitas vezes se reúnem no espaço, no mundo espiritual, para programar o seu retorno à vida física, voltando à Terra no grupo familiar que necessita para evoluir. Razão pela qual nós sempre dissemos, nós não temos a família que merecemos, porque se merecer algo pior. Nós temos a família de que necessitamos para evoluir. A família nossa é o espelho da nossa consciência que fizemos de nós em outras existências materiais. E temos ali os elementos essenciais para o desenvolver de valores, para o aprimoramento do caráter, para forjar a nossa maturidade e para poder recuperar aquilo que não soubemos dar valor em existências passadas. A família, portanto, não é apenas um grupo vinculado a uma organização genética, a uma árvore genealógica, a um grupamento biológico apenas, mas é um grupo de espíritos, onde a genética é apenas a causa material, mas a causa da genética é espiritual, que elaborou genes e cromossomos necessários
para aquele padrão familiar, para aquela necessidade de resgate, seja nas questões orgânicas genéticas, em que às vezes o mesmo grupo familiar tem o mesmo padrão genético de enfermidade ou de saúde, seja nas questões emocionais, nas questões psicológicas, nas questões morais. Allan Kardec vai dizer que há dois tipos de famílias: a família pelos laços espirituais e a família pelos laços consanguíneos. Muitas vezes, diz Allan Kardec, encontramos pessoas que não são dos nossos laços consanguíneos, mas que faz parte da nossa família espiritual, com os quais nós identificamos muito mais do que com o irmão. Mas as famílias consanguíneas têm uma necessidade evolutiva, onde muitas vezes espíritos simpáticos, em razão das relações que cultivaram em vidas anteriores e que se traduzem na vida física em relações de afeto e de amor, se reúnem para reencarnarem juntos. Ao mesmo tempo, há também a necessidade de espíritos antipáticos que muitas vezes agrediram-se, que se comprometeram, que lesaram-se reciprocamente, terem que voltarem da experiência reencarnatória juntos para poderem sublimar aquele sentimento através dos vínculos de sangue, por meio dos quais nós superamos as antigas animosidades, os antigos desafetos. Então a família é um grande projeto da consciência cósmica, onde o espírito ao reencarnar também vai superando os desafetos em função do esquecimento do passado, da reencarnação. Embora esse esquecimento seja natural e aconteça porque o cérebro abafa as lembranças do ser espiritual, essas lembranças vêm à tona através de simpatias, de antipatias, de aversões ou de afetos, de preferências, de vínculos que devemos naturalmente superar. Emmanuel, em uma obra por Chico Xavier, vai dizer que, num capítulo chamado Em Casa, no livro Ideal Espírita, vai dizer que a esposa de hoje, que é rebelde, que é agressiva, que é irresponsável, é a mesma que abandonamos no passado e que naturalmente volta com ressentimento. O marido toxicômano, embriagado quanto mais, perverso, instável emocionalmente, é o mesmo que abandonamos e que ele morreu de tanto beber e que volta à vinculação. O filho rebelde e agressivo, que crucifica o sentimento dos pais, é aquele mesmo filho que deixamos na porta de instituição, que o abandonamos nas casas de misericórdia, que o rejeitamos de alguma forma e que volta aos nossos braços e que sem motivo aparente parece ter raiva de nós, parece ter ressentimento. São as provas do lar, são os desafios domésticos que somente à luz da reencarnação podemos entender. Então aquele marido que reclama da esposa dizendo que, meu Deus, que mulher dependente, que mulher que não faz nada sem mim, não consegue respirar sem mim, é a mesma geisha do passado, é a mesma escrava sexual, é aquela mesma que com seu temperamento submisso se submeteu ao temperamento totalitário dele e que agora volta para ele poder recuperá-la e recuperar-se através dessa experiência. E assim por diante. Ninguém foge à lei da reencarnação. E todos nós estamos em curso nessa necessidade. Emmanuel, na obra Vida e Sexo, vai mais além, quando vai dizer que muitas vezes o casal, ainda na experiência do namoro, sofre aquilo que Emmanuel chama de um doce mistério, uma espécie de aura que faz com que um se atraia pelo outro, um envolvimento, uma atração magnética, diz ele, que faz com que tudo são sonhos da experiência do enamoramento. E em face quase sempre da imaturidade, do raciocinar, do pesar, do pensar, do amadurecer o relacionamento, esses seres são impulsionados ao contato íntimo, ao envolvimento sexual, às ligações mais profundas. E esse doce encantamento, que Emmanuel mais tarde, na mesma obra Vida e Sexo, vai chamar de uma doce hipnose, muitas vezes é uma hipnose mesmo, daqueles seres que estão na psicosfera do casal e que se corporificarão mais tarde na condição de filhos e que impulsionam o acasalamento, porque tem necessidade de reencarnar e querem reencarnar. É só abrir as portas da reencarnação que eles vêm. Então eles se corporificam e muitas vezes nem sempre de tudo programado, porque nem tudo é programado.
programado antes da reencarnação. É óbvio que há famílias que são programadas. E há famílias que nós, pelo nosso livre-arbítrio, construímos. O que vale dizer que também desenvolvemos um vínculo de responsabilidade com aquele núcleo. Porque os espíritos que se sintonizam, que se afinizam e que se materializam na condição de filhos, agora fizeram um laço de responsabilidade, inclusive responsabilidade kármica, com aquele casal. Mas é inevitável pensar que essa doce hipnose de Emmanuel às vezes desaparece, depois de que a causa da hipnose já está no mundo físico, na condição de filhos. E aquele encantamento inicial diminui, o arrebatamento, o apaixonamento. E naturalmente que às vezes por falta de maturidade, de ter pensado de maneira mais profunda o relacionamento, que nós quase sempre encaramos como sendo um país de delícias, a imagem rica de sonhos da lua de mel, que é quase sempre uma imagem de fantasia, até porque quase sempre a lua de mel é frustrante para a maioria dos casais. Então é natural que essa ideia passe, e naturalmente que a verdade a respeito da relação, do relacionamento amoroso, que envolve a convivência, o atrito da convivência, o entender a diferença, o conseguir amar o outro como ele é, e não como nós gostaríamos que ele seja. Esse é o desafio. Porque quase sempre a gente quer mudar a outra pessoa, quer que a outra pessoa seja o que nem nós conseguimos ser ainda. E naturalmente aí vem as decepções, as mágoas, os anos. Ah, mas você, ele nunca foi aquilo, ela nunca foi aquilo. Foi você que imaginou isso no período de doce hipnose, de doce encantamento, a ponto de esses filhos na psicosfera repetirem padrões que Emmanuel vai dizer. São padrões que já existiam porque estavam na psicosfera do casal. Daí o tal pai, tal filho, tal mãe, tal filho, não é uma genética do comportamento, porque características psicológicas até hoje não se consegue provar que são herdadas. São espíritos afins, que pertencem à mesma família e que reencarnam juntos. Emmanuel chega a dizer, uma notável obra e uma outra obra, ele vai dizer que quantas vezes o filho que desde cedo manifesta a tendência de fumar, e quando a gente vai ver na história do casal, às vezes o casal já até superou, mas na época do início do casamento, os dois fumavam juntos, e aquele espírito fumava com eles. Ao reencarnar na condição de filho, trouxe os hábitos que cultivava na psicosfera do casal. O transtorno de conduta, dizem os bons espíritos, está na raiz de um espírito rebelde. Quase sempre o espírito primário na reencarnação, com pouca experiência reencarnatória, principalmente aqueles com casos graves, como é o caso de algumas pessoas que ficaram conhecidas pela mídia do país, sem citar nomes, que mataram os pais e que chocaram a mídia. É o espírito primário na reencarnação, que não demonstram, como nós vemos aí na mídia, nenhum remorso, nenhum arrependimento. Se trata de espírito ainda infantil, acostumado às experiências tribais, primitivas, em outras regiões, em regiões primitivas, e ao tentar reencarnar na chamada civilização para se adaptar à ética nossa, não conseguiu se adaptar, demonstrando um espetáculo de barbárie, dando demonstrações de ferocidade, que nos choca, mas são espíritos primários, rebeldes, e a maioria deles traz conflitos de culpa e de ressentimento da outra reencarnação. E ao se materializarem no corpo físico, trazem essas experiências. Mas Joana de Ângeles vai dizer de uma forma especial, no capítulo que nos serve de tema, transtorno de conduta na família, que há um fator que passa despercebido pelos estudiosos em relação ao transtorno de conduta, que é a obsessão espiritual. Ela vai associar o transtorno de conduta à obsessão. Nem todo transtorno emocional, nem todo transtorno psíquico, para a gente não chegar a esse absurdo, é a obsessão espiritual. Porque a pessoa pode deprimir, a pessoa pode ter um transtorno de ansiedade, e ela diz isso, mas particularmente o transtorno de conduta, quase sempre, se não 100% dos casos, temos também uma alma obsidiada. Um espírito atormentado pelo seu algoz de agora, que na verdade foi sua vítima do passado. E em alguns momentos esse obsessor não foi apenas vítima dele, mas vítima de toda a família, que está em curso na aprovação. Esse algoz de agora é um algoz também da família, que muitas vezes não teve a oportunidade de voltar na experiência terrestre, e fica naturalmente ali, na aura da família, particularmente do filho, portador desse transtorno, infelicitando a família.
o obsidiado quase sempre é irritante. Porque a técnica do obsessor é influenciar ele para que ele seja irritante e alguém agrida ele, para que a família expulse ele de casa, para que a família coloque ele para fora. Porque essa é a técnica do obsessor. Porque o obsessor quer a destruição dele e quer gerar nos outros a antipatia para que ele seja destruído. Então, o que fazer? Joana de Ângeles vai dizer em um dos trechos memoráveis do capítulo, e eu peço licença para ler, para ser fiel ao texto, quando ela diz: a terapia mais eficaz, ao lado da prece, é a paciência de todos aqueles que são constrangidos a lidar com a sua enfermidade, envolvendo o filho em ondas de paz, a fim de serem quebradas as algemas que o prendem ao vingador espiritual. Os sentimentos negativos que são direcionados ao enfermo espiritual pioram-lhe o quadro. Ou seja, a irritação nossa, o ressentimento nosso irradia e o obsessor assimila e aquilo vitaliza ele, dá mais combustível a ele. Porque mais vitalizam o perturbador, que encontra campo vibratório favorável ao desforço que pretende realizar. Por outro lado, todos aqueles que participam do quadro afligente, de uma ou de outra forma, estão vinculados à trama infeliz de que agora se recusam a resgatar. Então, quando nós lemos esse capítulo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, Transtorno de Conduta na Família, pensamos que Joana está falando de transtorno de conduta de maneira geral, de maneira popular. Ah, ele tem transtorno de conduta. Ela está falando de um caso específico que tem atingido crianças e jovens, que tem infelicitado famílias, que é essa dificuldade de algumas crianças e jovens lidarem com regras, com autoridade, com normas sociais. Todos os estudiosos do assunto dizem que se não forem tratados, não forem investidos emocionalmente, às vezes profissionalmente e às vezes com medicação, essas crianças vão alcançar a idade adulta com questões sérias perante a lei, onde eles vão esbarrar nas demandas policiais, nas demandas judiciais, nas demandas das leis, porque são indivíduos que vão mais tarde transgredir. Se nós observarmos a história da maioria dos ditadores da humanidade, se pesquisarmos a maioria da história desses ditadores que fomentaram o horror, veremos quase sempre uma criança agredida. Stalin, Hitler e outros foram crianças maltratadas, espancadas, violentadas na infância, que mais tarde devolveram seu ódio à sociedade, porque devolveram o ódio que eles tinham dessas figuras que os violentaram, eles transferiram para toda a sociedade, através do mecanismo de destruição total. Por isso, meus amigos, a oração no lar, desde as pequenas fases. Orar não é recitar palavras, não é o Pai Nosso que está no céu, olha a moça de vermelho passando, não é isso. É uma experiência emocional de diálogo com o transcendente, com o espírito amigo. É essa experiência de solilóquio e até de meditação, de reflexão, de recolhimento. A alma que ora irradia psiquicamente uma aura que protege o lar com defesas magnéticas. Os espíritos nos têm dito que mesmo quando um ou outro familiar tem uma conduta reprochável, promíscua e perturbadora, se uma alma do lar ora, o lar tem defesas magnéticas. Há uma obra de André Luiz, Libertação, se não me falha a memória, que o marido era uma pessoa irresponsável, promíscuo na área do sexo, frequentava prostíbulos, mas a senhora, a mulher que orava, que permanecia com uma conduta nobre, e André Luiz acompanha ele entrando em casa, e quando ele entra em casa, os obsessores ficam na porta, não conseguem entrar no lar, porque o lar tinha defesas magnéticas que eram mantidas pelas orações dela. O que é que os obsessores fizeram? Já que não podiam acessar o lar, porque era protegido por ela, porque a força do bem predomina sobre o mal, porque o mal é apenas a ignorância do bem. Então, os espíritos obsessores são almas humanas, apenas sem o corpo. Os espíritos obsessores começaram a influenciar o rapaz para cada vez mais ficar fora do lar, para cada vez ficar mais tempo no bar,
nos vícios, para eles dominarem-no por completo. Porque quando adentrava no lar, ele era protegido. O que é que acontecia? Ele sentia saudade dos hábitos que eram naturalmente alimentados por essas entidades perturbadoras. Então, a conduta, o transtorno de conduta, é vencido pela insistência no amor, a paciência, como diz Joana, a prece, a paciência e a prece, porque os espíritos obsessores podem ser tudo menos pacientes. Eles se irritam com a paciência, com a perseverança no bem. Eles se irritam e desistem. E a prece é a grande defesa que nós temos. Então, a oração no lar, o evangelho no lar, a leitura de obras edificantes, a educação moral, como diz Allan Kardec, que não é apenas aquela educação dos livros, é a educação dos bons hábitos, que Emmanuel, através de Chico Xavier, entende a educação moral de Allan Kardec, proposta por Allan Kardec, como evangelização. Ele vai dizer um famoso trocadilho de palavras, porque Emmanuel adora trocadilho de palavras. Ele vai dizer que a instrução informa, a educação forma e a evangelização transforma. Então é essa mensagem que nós temos para os grandes transtornos de conduta no lar. Para concluir, permitam-me narrar um transtorno de conduta que eu vi e que eu observei e que naturalmente já contei aqui. Tratava-se de uma família no interior do estado da Bahia, a qual eu vinha visitando e ainda visito alguns membros dessa família. Quando vou a essa cidade fazer palestras espíritas, desde 2003, temos ido praticamente uma vez por ano, temos ficado na casa dessa família. E algumas pessoas já estão desencarnadas, mas eu me recordo do pai de família, um senhor já de idade, espírita militante da cidade, com a sua senhora, 7 filhos, mas a filha mais velha com um comportamento irascível. Os outros filhos se casaram, etc., mas ela ficou no lar e tinha uma verdadeira agressividade com todos, principalmente com o pai. Era uma postura que algumas familiares tinham que apartar a briga, porque ela discutia com o pai por coisa nenhuma, dizia desaforo, crucificava o pai. E um dia, estávamos ali presentes, e ela entrou na discussão, chegando às raias da agressividade física. A senhora, nós e alguns irmãos conseguiram contê-la, porque ela ia agredir o pai. Foi aquele drama, a senhora chorando, a mãe dela, aquela coisa, retiraram-la para conversar. Ele sentou e começou a conversar comigo. Eu sentei com ele, ele começou a falar, e ele dizia: Flávio, fulana, se ela pudesse me matar, ela me mataria, na verdade. Eu disse: é verdade, mataria, sim senhor. Ele disse: mas eu não sei o que aconteceu. O que acontece? Eu não sei. E ele começou a falar, e aquilo começou a me causar um mal-estar. Alguma coisa, como se fosse um mal-estar do estômago, começa a subir. Eu fui ficando pálido, mais pálido do que eu sou. Fui ficando pálido, aquela coisa, e dei a desculpa que todo médium dá. Não, é queda de pressão. Você está bem? Não, é queda de pressão. Foram pegar a água, e eu passando mal e tive uma visão psíquica. Eu vi ele. Não consigo explicar porquê e como, mas eu vi ele, em outra aparência, mas sabia que era ele, entrando numa casa de prostituição, e encontrando-se com ela, e depois de um relacionamento perturbador, e depois de uma discussão, ele a engarguela e a estrangula naquele momento. Ela, antes de morrer asfixiada: você vai me pagar, miserável. Eu voltei depois de uma cena cinematográfica dessa, profundamente abalado, e ele me dizia: vejam que o inconsciente é terrível, o inconsciente nos revela. Ele dizia: Flávio, será que ela um dia vai me perdoar? E eu disse: fulano, mas perdoar de quê? Não sei. Veja a consciência de culpa do espírito revelando no inconsciente, e eu conversando, etc. E ele dizia: eu disse: fulano, eu ia dizer o que eu experimentei ali. Eu disse: fulano, você conhece a reencarnação, deve haver algum motivo, você é espírita, etc. Dialogamos. Passou o tempo. Ele teve uma doença, enfermou, veio para cá, para Salvador, ficou no hospital aqui da cidade, fomos visitá-lo, ficamos a visitá-lo periodicamente. Ele ia morrer. Ela ficava no corredor do hospital.
hospital, os parentes entravam e ela não entrava para conversar com ele. Um dia eu estive lá e percebi que ele estava já na agonia que antecede a morte. Aqueles momentos, um dia, 2 dias, talvez no máximo, e ele entraria em coma para não mais voltar, mais tarde uma parada cardíaca. Então, eu chamei ela e disse assim: por que você não entra para conversar com seu pai? E você está louco? Eu entrar para conversar com esse homem. Eu nunca havia visto ela chamando de pai. Eu disse: mas você precisa conversar. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Aí apelei. Eu já vou dizer uma coisa para você. Ele vai morrer. Seu pai vai morrer. E depois que ele morrer, você vai fazer uma depressão. Pela consciência de culpa. Você conhece um pouco de espiritismo. Ah, não acredito. Não precisa acreditar. Mas você conhece um pouco de espiritismo. E mesmo não acreditando, você sabe. Porque ele levou você desde criança à evangelização infantil. E mesmo que você não acredite, existe uma vida após a morte. E mesmo que você não conceba isso, 50% de chance de haver. E 50% de chance de haver uma vida após a morte, você vai fazer o que depois? Ah, na próxima encarnação? E se na próxima encarnação você voltar em uma situação pior? E ademais, você vai cultivar isso, vai levar essa marca com você. Se liberta. Comecei a conversar. Ela começou a tremer. Segurou minhas mãos e disse assim: eu entro, mas não entro sozinho. Alguém entra comigo. Porque eu não posso ficar sozinha com esse homem. O trauma do passado. De ter ficado sozinha com ele. Eu entrei, porque ninguém queria entrar, eu entrei. Veja que coisa. E ali, eu a vi chegando, trêmula, pegando nas mãos dele. E ao pegar nas mãos dele, ainda receosa, ele naquele estado já de rebetação. Quando ela toca nas mãos dele, ele toca, parece revigorado, parece que uma lâmpada se acendeu na sua face, no seu semblante. Ele voltou, apertou com força a mão dela e disse: minha filha, é você? Ela desabou naquele momento, começou a chorar. Pela primeira vez eu vi ela: papai, papai, começou a chorar, se ajoelhou: me perdoe, me perdoe. E ele começou a chorar também. Eu que não tinha nada para fazer na hora, para não deixar ninguém sozinho. E aquela cena extraordinária. E ela começou a conversar. E ele disse: minha filha, vamos pedir a Deus que nos perdoe, a todos nós. E ele morreu nos braços dela. Somente uma visão espírita, ou pelo menos uma visão da reencarnação, para entender aquele distúrbio, aquele transtorno de conduta na família. Um trauma no passado, que as leis divinas proporcionaram a reencarnação. Mas o ressentimento era tão grande, que mesmo o esquecimento do bloqueio biológico da reencarnação não bloqueou totalmente, para que os encarnados pudessem superar através do esforço pessoal. Então eu vi aquela cena extraordinária, aquela vivência, e perceber a grandeza da doutrina espírita, que nos faz compreender a razão das coisas, que nos dá um significado existencial, um sentido para viver, que nos faz dar uma meta que não é apenas material, ter e ter mais coisa, mas também ser mais feliz, ser uma pessoa melhor, trabalhar interiormente para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É a grande proposta do Espiritismo e da felicidade em família, primeiro consigo mesmo. Então, reflexionemos sobre tudo isso para termos paz de consciência e uma reencarnação exitosa. Muita paz.